Porque eu estive na Bandeirantes com o primeiro locutor esportivo em 42, que não pertencia às emissoras unidas, não pertencia. Quando eu deixei de gadear futebol na Tupi, a Bandeirantes já era da Record. E o que aconteceu? No começo de 47, eu estava no ponto chique ali, uma noite, encontrei o Paulinho de Carvalho. Então, Paulinho, Muro, você não está mais no rádio? Eu disse, não, saí dessa coisa. Poucos dias antes tinha havido um famoso incêndio na Estação da Luz, porque com a queda do Getúlio Vargas em 1945, uma vez deposto o Getúlio, aí começou essa euforia libertária, todo mundo podia fazer tudo no rádio. Tudo era proibido antes no Estado Novo, aí podia fazer tudo. Então, eu falei assim, Paulinho, por exemplo, esse incêndio da Estação da Luz poderia ter sido irradiado. Era um negócio, ninguém deu nada e tal. Ele falou, você está fora do rádio, né? Eu estou. Escuta, deixa o telefone. E no dia seguinte ele me chamou lá na Record. Disse, você vai falar lá na Bandeirantes, era o Nicolini, estava o Nicolau Tuma também. Você vai lá para a Bandeirantes, que nós estamos com a ideia, talvez, de fazer, você podia voltar para lá para fazer essa. É o que eu tinha sugerido. Então eu fui para a Bandeirantes e voltei como repórter. Aí passei a irradiar tudo. De manhã à noite. Bandeirantes, que era a nona colocada, parece, uma coisa assim, em 4 ou 5 meses passou, parece, para segundo lugar. Porque eu passava o dia inteiro. O Torpar importou uma máquina, um gravador de arame. Os primeiros gravadores eram fio de arame. Parecia um fio, um cabelo. Quando arrebentava, a gente dava um nozinho com fósforo, soldava. Era um gravador General Electric. Então, com esse gravador, o Adhemar, eleito governador do estado, estava em Pindamonhangaba, lá fui eu com o gravador, tem fotografia até hoje lá no meu arquivo. Fui, localizei o Adhemar e dei uma entrevista, uma bruta repercussão para o governador, dando entrevista, porque nunca havia isso, não havia isso no rádio. Então, daí para frente foi num crescendo. Passei a gadear tudo, fui gadear eleições na Itália, fui gadear aqui em São Paulo. Para você fazer ideia, e o Dr. Paulo entusiasmou-se, chegou a importar equipamento de guerra, um microfone volante, que eu tinha fotografia também, acho que mais ou menos meio metro, que a gente usava com mochila nas costas para irradiar. Eu irradiei uma ocasião um incêndio no Banco do Brasil, que estava em obras. Tem lá fotografia, um para carregar, outro para levar a pilha, mas com microfone volante. Depois importou também um gravador, um transmissor de onda curta. Pode parecer brincadeira. Fui irradiar eclipse total do Sol em Araxá. Foi o equipamento, porque Araxá e Bocaiúva eram os 2 pontos melhores para observar o eclipse total do Sol. Era por volta das 8 horas da manhã. Nós instalamos o transmissor onda curta em Araxá e na hora do eclipse, porque eu tinha tempo na Bandeirantes, irradiava o que queria. Na hora do eclipse começava os galos amiúdam, a escuridão baixa sobre Araxá, essas coisas. Então comecei a irradiar. Aí o Dr. Paulo se entusiasmou, vamos irradiar eleições na Itália, fui irradiar eleições na Itália, fui irradiar depois. Qualquer acontecimento do Brasil ia, um enchente em Minas Gerais. Então a Bandeirantes foi crescendo. Para ver que no rádio, como na televisão, para usar aquela frase que acho que era do Zé Fidelis, nada se cria, tudo se copia. Naquela ocasião, o Adhemar, que tinha muita sensibilidade política, chegou inclusive a combinar comigo, nós fazíamos um programa semanal no Palácio dos Campos Elíseos, chamado Conversa ao Pé do Fogo. Porque depois surgiu Conversa ao Pé do Rádio. Ele era Conversa ao Pé do Fogo porque havia uma lareira no Palácio dos Campos Elíseos. Então, diante disto, o Adhemar ficou tão entusiasmado que comprou a Bandeirantes, né? Agora que vem a fase, eu agora posso contar, porque agora já é parte da história, aconteceu que ele também gostava das minhas entrevistas, chegou para mim, Murilo, comprei a Bandeirantes, agora você vai fazer o que você quiser lá. Você se dá bem com o Rebelo Júnior? O Rebelo vai ser o diretor, conversa com ele. Então, combinei com o Rebelo, fomos jantar, e aqui entre nós, eu jovem, entusiasta, com início de carreira, eu comecei a pensar comigo, bom, agora você, sei lá, você é o dono da Bandeirantes. Mas no jantar com o Rebelo, que sempre foi meu amigo, ele começou eu vi que tudo que ele sugeria, eu não entrava em nada. Ele começava, não, o diretor artístico vai ser o Dárcio Correia, você conhece, o Dárcio Ferreira? Eu falei, não, o diretor comercial vai ser o Ribeiro Filho. E
Aí eu falei com ele, mas e eu, né? Ele falou, não, você vai ter carta branca para irradiar o que você quiser, pode irradiar tudo. Eu falei, bom, vou fazer aquilo que eu estou fazendo. Pensei comigo. E meditei um pouco, disse, mas olha aqui, eu vou ligar minha carreira a uma atividade política, porque eu tenho que ficar, a estação vai ser do Ademar. Pensei muito, cheguei, procurei Dr. Paulo, falei, Dr. Paulo, eu não quero ficar na Bandeirantes. Ele falou, mas como é que vamos fazer? Eu tinha contrato com a Bandeirantes. Ele disse, você é advogado, acha uma saída. Eu disse, tem uma saída, Dr. Paulo. Eu vou mandar uma carta para o senhor antedatada, pedindo um aumento ordenado. Ele já começou a ler, e o senhor vai me responder que a Bandeirantes não dispõe de verba para isso e tal, mas se eu quiser podíamos rescindir o contrato e fazer um contrato com a Record. Mas tudo antedatado. Ele disse, vai levar vantagem. Não, vai bom, então pode fazer. Então preparei tudo. Dali a 2 ou 3 dias, depois de tudo assinado, encontrei o então governador Ademar de Barros, chegou, como é, Murilo, está tudo certo com o Rebelo? Não tem problema, doutor Ademar, meu contrato é com a Record, né? E aí eu fiquei na Record e o Tico-Tico, que tinha trabalhado, eu levei para trabalhar comigo na Bandeirantes, ficou na Bandeirantes. Então ficamos os dois fazendo, ele de um lado e eu do outro, né? Agora, para você fazer ideia, nesse entusiasmo pela Bandeirantes, eu passava o dia todo inventando coisas. Eu cheguei a fazer uma série, só fiz 3 programas, depois não tive tempo. As reportagens que eu gostaria de ter feito. Uma delas, por exemplo, eu fiz a chegada da família real portuguesa no Rio. Então começava, é o dia tal, não sei o que, de 1808, estamos no Porto Rio de Janeiro, já vemos a distância a nau capitânia da frota portuguesa. Eu comecei a narrar a história, e com sonoplastia, fiz o julgamento de Sócrates. E para interpretar o papel de Sócrates, peguei o Vicente Leporassi. Eu dirigi o texto e o Leporassi interpretava o Sócrates. E assim eu irradiei tudo, viu? Bom, no rádio o que aconteceu foi o seguinte, eu estava acostumado na Bandeirantes, eu dispunha praticamente de todo o horário, porque a Bandeirantes só tinha programas de músicas variadas, etc., eu podia entrar em qualquer lugar. Então, quando eu fiquei na Record, eu já fiquei um pouco tolhido, porque à noite havia programa de auditório, eu não podia interromper certos programas, então não tinha mais aquela facilidade. E até há um depoimento curioso, que é bom ficar aqui. O grande competidor meu acabou sendo o Tico-Tico, porque o Tico-Tico que ficou na Bandeirante podia irradiar tudo, e eu ficava tolhido às vezes, não podia. E até há um episódio muito engraçado, porque a Record então montou um carro muito, importou uma viatura Dodge, que tinha transmissor de frequência modulada, tudo aquilo, eu podia irradiar de qualquer ponto da cidade. Foi pioneira naquele setor. E uma noite, eu ficava geralmente até 2 horas da madrugada com a viatura estacionada no pátio do colégio, que era o plantão da central de polícia. Então, a qualquer hora, até 2 horas da madrugada, eu entrava, porque a partir de 11 horas da noite não tinha mais programação do auditório, eu podia entrar, mas durante aquele outro horário, uma noite eu estava lá, mas por volta das 10 horas, vem a notícia, o controlador da Rádio Patrulha sempre contava para a gente, Murilo, está havendo um incêndio no gabinete de investigações. O gabinete era na Rua dos Gusmões. E parece que é grande. Eu então imediatamente pus no ar. Alô, senhores ouvintes, falava o repórter B9. Aqui fala o repórter B9, Rodrigo Antunes Alves e tal. De acordo com as primeiras informações que chegam aqui, um incêndio está lavrando nas dependências do gabinete de investigações e parece que é de grandes proporções. Vamos rumar para o local e daremos informe. E fui. Bom, chegou lá, tinha sido rebate falso, porque o incêndio foi numa lixeira lá, e 2, 3 minutos apagaram, não foi, houve exagero. E aí eu liguei para a Record, vamos pôr no ar para dar o... Aí disse, agora tem que esperar meia hora, porque estava num programa de auditório, não podia interromper. Enquanto eu estava esperando, entra um carro contramão na Rua dos Gusmões, acendendo o farol e tocando a buzina e tal, que era o Tico-Tico. E eu estava perto do bar, tomando um café, esperando a hora. Ele chegou e disse, Murilo, como é que foi o incêndio? Eu vi você deu a notícia agora. Eu disse, não foi, felizmente já está dominada, foi coisa de nada, né? Aí ele pegou o telefone, porque a gente fazia muito por telefone naquele tempo, ele pegou o telefone para a Bandeirante, ele sempre fui amigo dele, mas ele meio afobado. Alô, põe no ar. Alô, senhor ouvintes, aqui fala o repórter José Carlos Moraes e tal. Podemos desmentir em absoluta primeira mão as notícias exageradas sobre um incêndio, não sei o quê, né? Aí eu falei, mas eu dou notícia, você desmente na minha cara. Quem está ouvindo você não está me ouvindo, quem está ouvindo mim não está me ouvindo. Deixa. Para desmentir em absoluta primeira mão. Bom, mas aí eu comecei a fazer essa parte na rádio.
Até que chegamos a 27 de setembro de 1953, a inauguração da televisão Record. Eu sempre digo que, para quem acompanhou a evolução do rádio, eu também acompanhei na Tupi e tudo isso, 90% ou mais dos que começaram, os pioneiros da televisão, vieram todos do rádio, com os defeitos e as qualidades do rádio. Então, na primeira fase, essa fase inicial, era raro uma pessoa especializada em televisão ou que veio só para televisão. Eram do rádio que faziam televisão. Lá na Record, por exemplo, quando foram fazer os jornais, eram os setoristas do rádio que faziam. Eu, por exemplo, era o setorista político. O jornal tinha eu na parte política, o Vandique Freitas fazia o editorial, o Salomão Schwartzman na parte política, o Clécio Ribeiro a parte policial, e foi assim que nós começamos com os jornais na Record. O programa chamava-se Última Edição e o produtor era o Raul Duarte. Eu sempre me senti atraído pelo rádio e pela televisão. Sempre gostei. É uma atividade, porque dizem, você não deixou e tal, porque eu faço isso com gosto. Então, o que a gente gosta, faz. Se você fizer uma pergunta bem direta, depois de tantos anos vividos, se eu tivesse a opção de voltar aos primeiros anos, eu ia repetir a experiência. Eu gostaria de repetir. Eu me senti gratificado pela repercussão daquilo que eu realizei no rádio e na televisão, também pelas minhas atividades no cerimonial, e procuro ter correspondido à expectativa de todos. Acho que é isso.